Finalmente chegamos à aula final do nosso curso sobre a teoria das formas de governo na história. E, como eu prometi, agora nós vamos tratar da recepção dessas ideias no Império do Brasil, mas na verdade lá no início de 1820 a 1824 no máximo. Então eu vou tentar explicar para vocês quais eram os autores mais lidos, como é que os conceitos foram interpretados e quais são os principais debates que ocorreram para surgir o Império do Brasil assim como ele surgiu, tá? Então vamos lá, eu já dei algumas informações anteriormente e as informações principais já dadas e que eu preciso repetir são as seguintes. Benjamin Constant é o homem que criou o quarto poder, o poder real. Benjamin Constant era o autor mais lido pelos pensadores brasileiros responsáveis por criar a ordem política que viria a se corresponder à Constituição do Império. Beleza. A outra coisa que é importante dizer é que os brasileiros da época liam os clássicos, tá? Isso significa que eles liam muitas vezes os escritores greco-romanos. Como é que a gente prova isso? Primeiro, como todos sabem, eu estudei um pouquinho a vida de José Bonifácio e dá para observar nos textos, nos diários dele, nos cadernos de viagem dele, que ele fazia periodicamente leitura dos clássicos, inclusive com citações do original. Eu me refiro ao original em grego e latim, mesmo porque grandes traduções não circulavam na época, embora ele lesse francês, que era uma língua universal de muitas traduções. Tá? Então esse é o primeiro ponto, ele era tradutor do grego, né? Ao final da vida ele estava fazendo uma tradução do grego antigo lá, mas não é só isso que eu sei. O principal escritor da nossa Constituição de 1824 era o Marquês de Caravelas. O Marquês de Caravelas, ele participava do grupo do Bonifácio na época da independência, tá? Que era uma espécie de sociedade secreta com a missão de manter a monarquia, mas a monarquia constitucional. Enfim, o apelido do Marquês de Caravela era Aristóteles, tá? Justamente, e todos tinham um apelido, era uma espécie de codinome. Então, provavelmente ele era chamado de Aristóteles não só por ser o inteligentão da turma, mas por gostar de se referir a Aristóteles, por ser metódico, por tratar, digamos, dialeticamente as questões, e isso pode ser comprovado pelas discussões taquigrafadas da Constituinte de 1823. Outras provas são as cartas que os próprios Andradas trocavam, são os textos escritos por Visconde de Cairu. Muitas vezes o Visconde de Cairu se refere a escritores modernos, como Edmund Burke, como o Adam Smith, mas ele também tinha uma formação clássica muito interessante. Quase toda essa turma, e ainda faltou falar de muitos outros, tá? De Queluz, Cachoeira, todos esses nomes são títulos, né? Títulos dados a eles pelo Império. Nessa época eles ainda não tinham esses títulos, né? Eles eram chamados pelos nomes mesmo. Mas todos esses grandes atores da construção do Império, inclusive feitores da Constituição de 24, eles tiveram uma formação muito semelhante. Isso é uma teoria de um historiador brasileiro chamado José Murilo de Carvalho. Ele enxerga que a nossa elite tem uma formação homogênea, né? Por muito tempo no Brasil, mas principalmente na independência. Então existe a tese dele de homogeneidade das elites, tá? Essa tese do José Murilo de Carvalho, ele amplia muito o poder dela, de modo que pesquisas posteriores dele mostraram que ela não era tão, digamos assim, abrangente como ele pensava. O que essa teoria diz? Bom, a elite que coordenou a transformação do Brasil num país independente tinha uma formação semelhante, de modo que ela pode ser entendida como um estamento, ou seja, como uma espécie de camada social que age como se fosse uma instituição, debaixo de regras, com uma mesma cultura e com os mesmos propósitos. Isso é como analogar, digamos, a cultura que vinha dessa elite conimbrense, ou seja, formada em Coimbra, com um exército, ou com uma igreja católica, ou com uma maçonaria, quando é unificada, e por aí vai. Então nós temos aí por um lado parece uma forçada de barra do José Murilo, mas por outro lado tem muita razão. Se a gente não der muita abrangência para essa teoria, mas perceber que vale a pena prestar atenção nela, porque havia alguns elos na formação de todos esses homens, aí a gente vai chegar a boas conclusões. Eu acho que os raciocínios vão funcionar bem.
explicar as formas de governo na história do Brasil é um desafio muito grande, tá? Não só pelo tempo. Eu tenho pouco tempo? Tenho, mas mesmo se eu tivesse muito tempo, é um desafio muito grande, porque pouco se estudou a respeito disso. Por exemplo, quando falamos do Brasil colonial, o Brasil colonial é, na verdade, Portugal da América. Qual era a forma de governo, ou quais eram as formas de governo existentes ali? Era a monarquia, sim, a monarquia, mas a monarquia hereditária, eletiva, hereditária. E havia canalização, digamos assim, de uma espécie de demandas da nobreza, de uma certa aristocracia ou da democracia, não exatamente da forma clássica, com uma Câmara alta e uma Câmara baixa. Isso não existia propriamente, mas existia o seguinte, uma certa federalização municipalista, um termo um tanto impróprio e talvez até anacrônico, mas é um termo que ajuda vocês a imaginar o que acontecia. Embora houvesse um rei hereditário, o território era grande e afastado demais, afastado pelo Oceano Atlântico, para que ele tivesse um controle, digamos assim, que pudesse ser ou despótico, ou tirânico, ou ainda monárquico, mas debaixo totalmente das rédeas dele, na maior, a moda Jean Baudin, né? Soberania é minha, eu controlo. Então o que acontecia? O rei português já tinha uma certa tradição de delegar às vilas portuguesas a resposta tanto legislativa quanto executiva para as câmaras, as chamadas câmaras dos homens bons. E isso veio para o Brasil. A primeira Câmara dos Homens Bons aberta no Brasil foi a de São Vicente. Então muitas das decisões e ao mesmo tempo regras, é lei mesmo, local, das vilas, elas eram feitas por essas câmaras. Então você tinha o direito regalista, aquele que vinha do rei, que eram principalmente transmitidos por meio de texto. Eram as ordenações. Primeiro as ordenações manuelinas, que remontam ao século XVI. Depois as ordenações filipinas, que remontam a meados do século XVII, quando a Espanha, por Filipe II, governou Portugal na chamada União Ibérica. As ordenações filipinas não foram alteradas com a recomposição, digamos assim, com a reconquista portuguesa e com a recolocação de um rei português, né, agora da dinastia de Bragança, né, antes era a dinastia de Avis, né, essa recomposição, essa reconquista, ela não altera as ordenações. Então você tinha esse direito regalista, que eram as ordenações filipinas, o direito municipalista das câmaras, o direito eclesial, o direito canônico, o direito da igreja. Você tinha uma certa concepção de direito divino que os reis tentavam seguir, que os homens bons eram justamente os homens que eram proprietários, que tinham boa reputação e que podiam, digamos assim, se dedicar à sociedade, às vilas, ao comando das vilas das quais eles faziam parte. Então você tinha os homens bons também tinham certo respeito ao tal direito divino, certo? Então essas concepções que derivavam de Santo Tomás, essas concepções tomistas desenvolvidas pela escolástica tardia e às vezes transmitidas ao senso comum, frequentavam as discussões, as deliberações portuguesas, inclusive no Brasil. Então existiam esses estratos e ao mesmo tempo um quê de direito romano. Algumas soluções eram dadas com base em certos costumes que derivavam do direito romano. Então, em Portugal da América, ou seja, no Brasil colonial, nós vivíamos uma situação assemelhada àquela que viviam os pequenos feudos, reinos e vilas medievais. Tá? Não é a mesma coisa, tem muitas diferenças, nós já temos certos componentes de modernidade que alteram a catalogação de medieval, até do ponto de vista cultural. Por exemplo, o choque cultural, que não é necessariamente o choque, mas o encontro entre culturas absolutamente diferentes, que é a cultura luso-cristã e a cultura, por exemplo, dos nativos do Brasil, fossem os tupis, né, os inhaporés e por aí vai. Principalmente os tupi, que estavam na costa do Nordeste e na costa do Sudeste. Esse encontro cultural é algo perfeitamente característico da modernidade. Segundo, a distância para o centro, né, pelas grandes navegações, as grandes navegações caracterizam a modernidade. Terceiro, já uma união
entre a mentalidade de desejo, de eu quero, eu posso, eu consigo, a despeito, não estou nem ligando para o decálogo, para Deus, é uma mentalidade moderna. Eu quero dinheiro, eu quero especiarias, eu quero metais, isso caracteriza a modernidade, mas existia junto com ela também, evidentemente, a mentalidade medieval. A mentalidade precisamos evangelizar, precisamos combater o inimigo infiel, precisamos trazer este povo à salvação eterna. Essa é uma mentalidade que deriva da mentalidade medieval. E a mentalidade cruzada também é medieval, né? Que muito das navegações teve esse espírito aventureiro unido ao espírito de cruzada, de briga com o elemento infiel. Mas já é bem moderno a luta para catequizar dentro de um contexto de combate ao protestante, ao elemento protestante, ao evangélico, sabe? Então isso já caracteriza também a modernidade. Então assim, o Brasil estava na modernidade, certo? E havia também alguns componentes ali jurídicos e administrativos que eram muito específicos do Brasil e de Portugal e que já faziam parte também dessa mentalidade moderna. Mas nós precisamos considerar que havia sim semelhanças com o medievo europeu. Enfim, tudo isso dito, o fato é que quando o Brasil está passando por esse turbilhão de novas ideias, ou seja, acontece a Revolução Americana, chegam as ideias e as notícias da Revolução Americana quentes, novas, aqui no Brasil, chegam aqui ao Brasil. O que acontece? Por exemplo, existe uma efervescência de questionamentos a respeito dos tributos, notadamente em Minas Gerais. Afinal, Minas Gerais, no século XVIII, era a grande capitania que fornecia ouro, que fornecia as grandes riquezas ao centro, à metrópole. Então, o que acontece? Esses homens que se sentiam espoliados, mas ao mesmo tempo eles eram como se fossem os homens bons mesmo. Eles eram cultos, eram poetas, eles eram como os fundadores dos Estados Unidos. Eu acho muito interessante essa elite mineira que tentou fazer a Inconfidência Mineira. Eles eram muito cultos, muitos deles eram ricos, alguns não, alguns eram tinham mais o lado militar, como o próprio que ficou famoso Tiradentes, era um alferes, ele tinha um lado mais, ao mesmo tempo, bonachão e carismático e militar, porque ele vinha de formação militar. E os outros não, os outros eram realmente muito cultos. Por exemplo, você tem 3 narrativas épicas sobre o Brasil escritas naquele momento. Então eles não estão pensando exatamente só em Minas Gerais. Se você pega os documentos dos interrogatórios deles, vocês veem que eles muitas vezes falam no Brasil como um todo. Mas o fato é, as ideias da Revolução Americana aportaram no Brasil e já, digamos, elas já foram recepcionadas como uma faísca na gasolina, né? E ao mesmo tempo a Revolução Francesa, que acontece um pouquinho depois, se a Revolução Americana tem a Declaração de Independência em 1776, a Constituição em 1787, em 1789 tem a queda da Bastilha e na sequência até 91 tem uma sucessão de eventos dramáticos, inclusive, por exemplo, aquela publicação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Não era nem declaração de independência, porque a França não ia pegar a independência de nada, mas não era uma declaração do povo francês, era uma declaração do homem, deu para entender? E dos cidadãos. Os franceses entenderam que eles estavam publicando uma espécie de declaração universal de direitos humanos, né? Palavra atual, né? Expressão atual. Mas é isso, direitos do homem. E isso chega ao Brasil, que cria todo um problema ali na Bahia. Os baianos recepcionam isso, existem os chamados papelinhos, que era o panfleto da época no Brasil. Os papelinhos eram, isso aí foi muito estudado pelo Marcelo Basile, pela Lúcia Costa e pelo próprio José Murilo de Carvalho. Eles encontraram documentos, principalmente no Maranhão, documentos datados ali do final do século XVIII, início do XIX, com cola atrás, escritos à mão, e cujas ideias transformavam logo em seguida a realidade social. Tem papelinho da Bahia, tem papelinho do Rio, só que eles acharam maior numa biblioteca do Maranhão tudo isso, sabe? O principal contingente. Isso significa que o Brasil, quando recebe essas ideias, tendo um número muito grande de analfabetos, pregava na madrugada, não era um panfleto muito grande, pregava na madrugada cartazes escritos à mão, reproduzidos à mão por um grupo. A sociedade, a comunidade acordava com aquilo tudo pregado pelas paredes e postes
eles liam aquilo nos muros e liam em voz alta, chamavam todo mundo, subiam lá, sei lá, num banquinho e liam em voz alta. Então as ideias se propagavam dessa forma, inclusive para os analfabetos que eram sim participantes dessas rebeliões. Então na Bahia você vai ter aí a Conjuração Baiana. Quando você tem, por outro lado, e esses dois eventos, eles são muito assemelhados. Em Confidência Mineira, a Revolução Americana. Conjuração Baiana, a Revolução Francesa. Você pode observar que a Inconfidência Mineira, repito, foi uma luta tributária, né? Nós não queremos mais pagar esses tributos. Que estava para acontecer a derrama, que era o movimento justamente, era o ultimato para tomar as propriedades daqueles que deviam um tributo que era considerado não só excessivo, mas errado, né? Eu não vou explicar agora, isso aí qualquer aula de Inconfidência Mineira pode te ajudar. E na Conjuração Baiana, existia um projeto de constituição e você pode observar, a maioria deles era formado por negros. E eles tinham um projeto de constituição de libertação dos escravos, de divisão de renda. Então estava muito mais assemelhado à Revolução Francesa. Tá? E é muito interessante isso acontecer, porque a gente percebe, gente, as ideias chegam rapidamente, geram fatos, entendeu? Esse é o efeito das revoluções. Né? Vocês veem que não é exatamente aquela transformação de uma forma de governo em outra. Não, a revolução arrebata. Ela chega e cria uma série de eventos. Agora, o que acontece no Brasil? Por que essas duas rebeldias, movimentos rebeldes, né, que não foram revoluções, afinal, eles foram segurados? Qual foi o fim deles? Bom, foi morte, né? Perseguição e morte. No caso da Inconfidência Mineira, a maioria foi exilada ou presa, e liberta muito tempo depois. Um se suicidou e o outro, Tiradentes, é que foi enforcado e esquartejado. Essa foi uma pena branda para a época. Tanto que a Dona Maria, que era a rainha, é chamada de a Piedosa. Era para todos terem sido enforcados e pena de morte. Ela pegou só um. E o Tiradentes foi escolhido porque, gente, ele não só admitiu tudo, como disse que ele foi o planejador, o estrategista, e ele ficou insistindo até o último dia que era para fazer aquilo mesmo, que ele tinha razão. Então, assim, ele acabou sendo bode expiatório, mas ele... talvez ele tivesse a vaidade de ser um herói, de ser conhecido, mas o fato é que ele foi turrão e ele manteve a posição dele. Eu até acredito que ele quis proteger alguns dos amigos, então por isso que eu até concedo, né, que ele tem algo de heróico, sim. Agora, quando você pega a Conjuração Baiana, aí você teve mais mortos, talvez por ter sido realmente uma revolta que vinha de uma camada mais popular e com menos capacidade de ter influência política e autodefesa. O fato é que essas rebeliões deveram muito às suas assemelhadas. Mas qual que é o terceiro movimento que a gente pode dizer que é derivado desse influxo de novas ideias? É a chamada Revolução Pernambucana. Mas eu não posso explicar a Revolução Pernambucana sem antes vocês entenderem o que acontece aqui para que o pernambucano sentisse que devesse se revoltar. As outras duas, bom, deu para vocês entenderem que foi uma reação, tá? Agora, é porque a Inconfidência Mineira foi justamente em 1789. Tá, o mesmo ano da Revolução Francesa. A Conjuração Baiana foi em 1791. Como já havia começado há 3 anos a Revolução Francesa, eles já tinham mais notícias. Agora não fica tão fácil de explicar a Revolução Pernambucana, que foi em 1817. Por que eles se revoltaram? Primeiro, vocês lembram quando eu falei de despotismo esclarecido? Então, no século XVIII, ocorreu um terremoto estrondoso em Lisboa, um terremoto que virou maremoto, que virou incêndio e que destruiu a cidade de Lisboa, que era maravilhosa, uma das maiores da Europa, das maiores e mais belas. O fato é que ela foi destruída, ela foi abaixo, inclusive a biblioteca que existia, uma das melhores do mundo, foi destruída. Enfim, e aí o homem que foi o maior responsável pela reconstrução, tanto no sentido de ter sangue frio, de dizer agora enterremos os mortos e reconstruamos a cidade, foi um homem chamado Marquês de Pombal. Não, esse não era o nome dele, era o título, mas é assim que ele é conhecido. O Marquês de Pombal, então, ascende e assume um cargo de conselheiro do rei, o rei Dom José I, e a partir daí ele, muito, digamos assim, leitor das novidades que circulavam na Europa, e meio iluminista, ele gosta das ideias dos fisiocratas, de Denis Diderot, de Voltaire, e ele pega para si essa responsabilidade de ser uma espécie de conselheiro real para que o rei, ou ele mesmo, né, fossem
o déspota esclarecido, e não vou continuar fazendo plural, que você já entendeu. Então, o déspota esclarecido de Portugal é Pombal, ou Dom José I, a partir da instrução que lhe foi dada por Pombal. Qual era a ideia dele? Primeiro, ele identificou a igreja com o obscurantismo e com o atraso. Portugal era um dos países ainda mais católicos e mais vinculados com a igreja. E o que ele quis fazer? Substituir a igreja, às vezes pondo igreja contra igreja, ou seja, ordens religiosas contra ordens religiosas, setores da igreja contra setores da igreja. Ele quis, enfim, enfraquecer a presença da igreja para fortalecer a presença do quê? Do Estado. Porque aí sim, o Estado, o reino, poderia construir o homem e as capacidades ligadas à ciência, à agricultura, à produção, à prosperidade, que faria com que Portugal fosse um grande império. Isso não aconteceu bem assim, tá? Mas na cabeça dele era o que deveria ser feito. Então, por exemplo, no Brasil, a lembrança que todos têm é da expulsão dos jesuítas. Vocês sabem por que os jesuítas foram expulsos? Porque, primeiro, eles foram varridos do mapa em Portugal. E por quê? Eu acabei de explicar a parte teórica, mas a parte fática é o seguinte: Dom José I quase foi morto, ele sofreu um atentado. Ninguém descobriu quem era, acabou sendo atribuído a um jesuíta. Então, a ordem jesuítica recebe a pecha de assassina de rei. Então, aí eles são varridos de Portugal e do Brasil. O Brasil era Portugal da América. Então, esse é o elemento fático. Agora, teoricamente, na cabeça de Pombal, provavelmente ele tinha essa ideia de: bom, eu vou reconstruir Portugal e suas colônias a partir de parâmetros esclarecidos, iluminados, tá? Então, o que acontece? Ele, além de fazer isso, ele começa a nomear professores, então, do Estado. A ideia era tirar os jesuítas e coloca administradores, professores e tudo. Não tinha gente suficiente. A igreja estava aqui desde 1500, raios, né? Os jesuítas desde a década de 30 do século XVI. Então os caras tinham 3 séculos, 4 séculos de Brasil e não tinha como competir com alguém que um Estado que ia começar a nomear as pessoas. Não dava, enfim, não deu certo, não deu certo. O Brasil acabou decaindo mais ainda em cultura. Ele fez muitos inimigos, não só entre os jesuítas, mas ele era bastante impetuoso, tinha velocidade de decisão, enfim. E no meio desses inimigos, ele acabou... Vocês estão percebendo as formas de governo, né? Eu falei de despotismo esclarecido e estou só mostrando como é que isso funciona na história. Enfim, ele acabou criando tantos inimigos que quando morre Dom José I e Dona Maria, sua filha, assume, Portugal admitia mulheres assumindo o poder quando não havia primogênitos aptos. A Dona Maria, então, ela assume e ela demite o Pombal. Ela era muito católica, além de piedosa, era pia, né? Ela era muito dedicada à igreja, mas também ela era digamos assim, uma entusiasta das ciências. Eu particularmente eu gosto muito da Dona Maria, viu? Eu sou fã dela. Eu sei que depois, vocês sabem, né? Ela ficou doidinha, coitada. Mas ela era muito boa nessa primeira fase dela. Enfim, ela assume, aí que é engraçado, ela assume e que forma de governo mais combina com ela? Ela continua parecendo uma déspota esclarecida, sabe? Mas mais, digamos assim, pró-católica, não tão persecutória. Tanto que, o que acontece? Ela promove as ciências pela abertura da Academia de Ciências de Lisboa. O que tinha feito Pombal? Pombal tinha aparelhado a Universidade de Coimbra, que era justamente onde todos se formavam. Ela não, ela cria e fortalece uma nova instituição, chamada Academia de Ciências de Lisboa. A partir dessa instituição, ela concederia bolsa de estudos a jovens muito capacitados, brilhantes, para eles aprenderem por toda a Europa as novidades iluminadas e trazerem para Portugal. E para isso não precisava vir os caras de fora se estabelecerem, por exemplo, Coimbra estava cheio de professor italiano e francês. E aí, o que acontecia? Eles traziam as suas ideias céticas, maçônicas de fora e acabavam não só exercendo ali um ensino, né? Eles acabavam exercendo uma influência geral, política e cultural, que não era tão desejável. Então ela cria esse outro sistema, que eu não vou dizer para vocês que deu perfeitamente certo para perseguir esse objetivo dela, porque afinal os jovens frequentavam todos os países da Europa e quando voltavam, eles também estavam influenciados por várias ideias. Mas o fato é que um desses homens foi José Bonifácio, tá? E ele frequenta todas as grandes
os grandes povos da Europa, ele frequenta as grandes academias da América só por correspondência, da Inglaterra também, só por correspondência, mas da Europa até a Escandinávia ele esteve na França durante os eventos revolucionários, então enquanto ele estudava mineralogia, por quê? Portugal precisava explorar melhor os seus minérios, de si, do seu próprio território e de outras colônias. Então, a Academia de Ciências de Lisboa deu bolsas aos jovens mais brilhantes que havia ali na praça para que eles estudassem mineralogia e geologia. Então, quando ele retorna com uma grande expertise, tá? Mas ainda o governo de Dona Maria tem características de despotismo esclarecido, como eu falei. E qual que é, então, a formação de José Bonifácio desde um ponto de vista das formas de governo? Ele tem a formação de um déspota esclarecido. Isso aqui é engraçado. Ele vê a época de Pombal, ele vê o período de Dona Maria, ele é formado no período de Dona Maria, ele é formado também pela França, pela Itália, pela Alemanha, tudo passando por iluminismos um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo ele tem a formação clássica e cristã de Portugal, que Portugal fornecia. Então na cabeça de José Bonifácio bate tudo isso e forma um caleidoscópio, mas ele volta, do ponto de vista da forma de governo, ele é claramente um déspota esclarecido. Por mais que eu seja muito fã dele, a visão dele era essa, né? O ideal é o quê? A monarquia. Monarquia de que tipo? Que o imperador seja genial, né, a ponto de, diante de um povo inculto, que não era o Brasil, gente. Ele achava que Portugal, eu já achei página de diário dele dizendo, Portugal, tal qual a Alemanha, é um povo dos maiores eruditos, né, que tem uns poucos entre os maiores eruditos do mundo, mas que tem um povo majoritariamente ignorante ou analfabeto. Essa é a visão que Schopenhauer tem da Alemanha, mais ou menos na mesma época. Então, assim, e Thomas Jefferson, quando fala de Portugal, fala que o maior erudito do mundo era português. Era o Abade Correia da Serra, que era amigo do Bonifácio na Academia de Ciências de Lisboa, patrocinada pela Dona Maria I. Então, Portugal tinha grandes gênios eruditos, mas, nossa, uma comunidade ignorante e analfabeta. E o Brasil, então? O Brasil que estava integrando na sua comunidade política, num território enormemente vasto, os nativos da América, que eram os índios de várias nações diferentes, os negros de várias etnias e nações diferentes, com línguas diferentes, e os portugueses, que tinham essa característica de ser ignorantes e analfabetos, e alguns poucos muito eruditos. O que vai passar na cabeça do Bonifácio? Velho, você tem que ser o quê? Um imperador com um poder enorme, cultíssimo, capaz de impor as regras. É assim, se você não está gostando, infelizmente, esses são os fatos. Assim que nasce, digamos, o despotismo esclarecido no Brasil. E eles usavam a China como exemplo, sabe? O próprio Bonifácio falava que o Brasil tinha a capacidade de ser a nova China. O que estava acontecendo na China de tão bom? A China estava crescendo, tá, na época. Ela foi muito destruída no século seguinte, tá, principalmente pela Inglaterra, mas ela estava crescendo muito em organização, agricultura e intercâmbios culturais e por aí vai. Então, não só o Bonifácio, os franceses viam a China como um bom exemplo. Tá? O Voltaire, que era um defensor do despotismo esclarecido, ele não escrevia lá pro príncipe russo, esqueci o nome dele, dando orientações, né? Eu, como o iluminado, estou te dando orientações para você ser um déspota esclarecido. Tinha muito disso. Os defensores do despotismo esclarecido entendiam que um sábio, um homem esclarecido, poderia orientar o déspota. Aí vocês pensam, meu Deus, tudo voltou a Platão. Não é engraçado? O Platão não dizia o governo ideal deve ser exercido pelo sábio, pelo filósofo? Mas pelo menos o Platão era mais realista, né? Parece que ele achava que não dava para fazer. No iluminismo, já com uma concepção de sabedoria bastante diferente, não sejamos anacrônicos, uma sabedoria mais, digamos assim, científica. Né? Científica, eu estou usando a palavra como ela era usada no século XIX, porque até o século XIX, o próprio cientista era chamado de sábio. A partir do final do século XIX é que aparece a palavra cientista. Então, esses cientistas, pelas técnicas, né, que eles vão desenvolvendo, o Bonifácio, por exemplo, assim como o Abade Correia da Serra, de quem o Thomas Jefferson gostava tanto. Gente, eu visitei a casa do Thomas Jefferson, nos Estados Unidos. Tinha um quarto para o Abade Correia da Serra. Tá? Ele recebia periodicamente o Portuga lá, como amigo.
Porque ele gostava de falar principalmente de botânica, que ele não conhecia ninguém no mundo que conhecia tanto de botânica quanto esse abade. O Bonifácio era parecido, porque ele tinha técnicas e técnicas e técnicas de agricultura. Conhecia mineralogia, ele era diplomado e premiado, não é? E reconhecido como um grande cientista que conhecia a extração de minérios, tanto que ele tinha nomeado, né, 4 novos minérios, espécies, e 8 novas subespécies. Então até hoje, na catalogação Tratado de Mineralogia, tem esses 12 minérios aí catalogados por ele. Então assim, era considerado um gênio da ciência. O homem tinha formação clássica, formação que ele recebeu para entrar em Coimbra, né, que foi aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, foi aqui em São Paulo, no colégio, lá no famoso pátio do colégio. Ele recebe uma instrução, não foi no pátio do colégio, minto, foi num convento franciscano, não foi com os jesuítas. Os jesuítas não existiam mais como professores. Foi em 1763 que ele nasceu, então ele está na década de 70 do século XVIII, não são jesuítas, são franciscanos. É o Frei, eu sei até o nome dele, é o Frei Manuel da Ressurreição. Então são franciscanos, ele estuda com franciscanos e aprende grego, latim, francês, a estudar a Bíblia, a estudar o Trivium, e isso era o básico para você entrar em Coimbra. Entra em Coimbra e ele fez filosofia natural, direito e matemática, gente, 3 cursos. Nesses cursos tinha a patifaria presente na universidade, porque ele escreve um poema junto com os amigos chamado O Reino da Estupidez, e era uma homenagem à universidade, mas ele estuda tudo isso. Alguns professores eram célebres professores da Europa, e, enfim, ele tem aulas... O que era o curso de filosofia? O curso de filosofia na época não era o que é hoje, né? Um estudo só de ontologia, ética ou de teoria da linguagem. A filosofia era a ciência da sabedoria. Então eles estudavam em filosofia química, física, biologia, moral, tá? A história dos pensadores e metafísica. Então assim, era um curso muito doido. Ele fez isso aí, chamavam ou de filosofia ou filosofia natural mesmo, mas em filosofia natural tinha moral e tinha uma espécie de história da filosofia, como nós chamamos hoje. Ele fez direito, o curso de leis, que era o principal, digamos assim, formador da elite que contribuía com o Estado, e como vocês sabem, ele fez aquelas viagens por todos os países tomando nota do que funcionava como religião, como costume, como isso e como aquilo, quando volta assume 11 empregos simultaneamente, ainda contra Napoleão, entra nos esforços de guerra como major, depois como tenente-coronel, e quando vem ao Brasil, o que ele pensa que ele é? Gente, o príncipe que estava no Brasil era um jovem de 24 anos. O Bonifácio se enxergava como Voltaire lá do príncipe russo, como Pombal para o Dom José I, ou melhor, e se voltar mais na história como o São Thomas More, que na época não era santo, naturalmente, foi muito recente, né? Mas como Thomas More para o Henrique VIII, ele se sentia o quê? O sábio que poderia fazer do príncipe o déspota esclarecido. Entenderam a visão andradina agora, de forma de governo? Mas o que acontece nos debates? Nos debates, como eu disse, o autor mais lido era Benjamin Constant. Quem tinha lido Constant principalmente? O irmão do José Bonifácio, que era Antônio Carlos, e o Marquês de Caravelas. Quando você pega, qual é a minha fonte? As atas da Constituinte de 1823. Quando você tem essas discussões, você percebe que eles começam a trazer à baila essas diversas teorias sobre as quais eu falei o tempo todo. Tá? Mas antes de chegarmos em 23, deixa eu fechar um parênteses que eu abri no começo da aula. Por que Pernambuco tenta se separar? Né? O que acontece é o seguinte, como vocês sabem, houve a invasão napoleônica em 1807 para 1808, teve esse problema com Napoleão, em 1808 a invasão, e o Dom João vem para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, o centro do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro, na verdade o centro de Portugal, Rio de Janeiro passa a ser a metrópole, né? E, portanto, lá no Brasil, eu estou no Brasil, mas no Brasil, se você considera o Brasil como conjunto daquelas capitanias e depois de Pombal passam a ser chamadas de províncias, a mais forte era Pernambuco, sempre foi, desde o século XVI. Só que Pernambuco estava em decadência. Então, Rio de Janeiro começa a crescer
Por quê? Porque os grandes casarões do Rio são tomados pela nobreza portuguesa que veio encher, veio no mínimo umas 400 pessoas. Veio não, né? Vieram no mínimo umas 400 pessoas. Assim, tem alguns que dizem que vieram 3 mil, isso não tem como. Quando você vai aos documentos, você não acha mais do que 4 centenas, tá? Mas enfim, vieram centenas de nobres, veio a corte portuguesa. Eles se instalam no Rio e as cobranças de tributos ficaram mais fortes e, ao mesmo tempo, a submissão das outras províncias ficaram fortes também. Por quê? Porque um dos conselheiros, os conselheiros do rei, a princípio o regente, depois ele vai se transformar em rei, do Dom João, depois Dom João VI, eles são conselheiros também com a mentalidade de déspotas esclarecidos. O principal conselheiro, que era amicíssimo de José Bonifácio, ou seja, eles tinham ideias afins, era o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. O título dele qual era? Era Conde de Linhares. E ele tinha a visão de que o centro, a metrópole, tinha que ser fortíssima. Porque, digamos assim, o Reino Unido, né, o Brasil vai ascender ao Reino Unido em 1810. Tá? Então, quando o Brasil ascende a Reino Unido, você tem uma circunstância tão inovadora, né, que você percebe que o centro de todo esse império é o Brasil, é o Rio de Janeiro. E aí ele começa a manifestar também essa figura de maior subjugação das outras províncias. Os republicanos de Pernambuco sentem que é o momento de romper, porque Pernambuco era mais tradicional, tinha mais forte. Na verdade, Pernambuco tinha uma nobreza da terra. Eles consideravam que os nobres brasileiros eram os pernambucanos. Eles têm uma nobreza, até hoje eles têm. Se você vê o Gilberto Freire, que é de Pernambuco, ele se considerava um nobre a exemplo dos nobres ingleses. Tá? Quando ele vai para a Inglaterra, ele faz uma espécie de visitação a nobres ingleses lá. Ele se sentiu nobre. Ainda tem um pouco disso, dessa aristocracia da terra. É pernambucana. A aristocracia do Rio era o quê? Era lusitana. A aristocracia do Rio era de fora. Então, havia, por um lado, esse ímpeto dos nobres, essa espécie de aristocracia da terra. Por outro lado, havia ideias republicanas surgindo. Ideias de autogoverno e de constituição. E uma circunstância favorável, na medida em que Pernambuco também estava mais perto da Europa e poderia se desenvolver mais rápido, como sempre aconteceu, enfim. Aí eles tentam declaram a independência, criam uma nova Constituição, isso dura alguns meses, coitados. E aí vai lá Dom João, aplaca a revolta e se transforma então, de novo, né, ele passa a ser visto como um déspota, porque ele aplacou aí mais uma revolta que sua mãe já tinha feito muitas vezes esse tipo de coisa. Então, beleza, vocês entenderam que não é tão errado dizer que o Brasil começa debaixo aí da forma de governo do Brasil como, primeiro, um reino, tá? Ele começa como debaixo da forma do despotismo esclarecido e depois existem discussões teóricas que aí sim nós vamos chegar em 23. Antes de chegar em 23 eu preciso declarar a independência com vocês. Então o que aconteceu para chegar na discussão sobre qual vai ser a Constituição brasileira? Primeiro, Portugal, em Lisboa, funda uma assembleia para criar a Constituição, para substituir as ordenações filipinas, e, inclusive para subjugar o rei e para declarar direitos para os outros. É uma imitação do quê? É uma imitação das revoluções inglesas, da Revolução Americana, da Revolução Francesa. Enfim, o iluminismo chegou a Portugal. Eles queriam, então, a partir da Assembleia Constituinte de Lisboa, criar sua própria Constituição. E numa Constituinte, você pode ter, inclusive, uma deliberação se é melhor a República ou a monarquia. Então, havia uma instabilidade, tá? Uma instabilidade muito grande que fez com que Dom João tivesse um certo receio, né? Ele poderia perder o poder, ele poderia ser alijado, afastado do poder, ou ele poderia perder a cabeça. Então, havia muitos riscos a isso. Começa em 1820. Aliás, eu falei que o Reino Unido, né? O Brasil se eleva a reino em 1810. Em 1815, se não me engano, 1810 é a abertura dos portos. Tá? Então, 1815, o Brasil, 5 anos, eu errei por 5 anos. Em 1815, o Brasil vira reino.
Tá? Então, essa é uma maneira de dizer com toda a clareza, o Brasil deixou de ser colônia. Então já é diferente, a independência dos Estados Unidos era uma colônia. Na verdade eram 13 colônias. Aqui não era mais, aqui nós tínhamos o reino do Brasil. E aí quando Dom João volta por imposição das Cortes de Lisboa, que era a Constituinte de Lisboa, ele retorna a Portugal, foi uma imposição, e o príncipe Pedro I fica. O príncipe Pedro I tem também em sua mente a possibilidade de voltar a Portugal, mas conta a tradição que o seu pai, antes de ir embora, Dom João, lhe disse que é melhor que fique e tome a coroa para si do que deixar o Brasil para esses aventureiros, né, que eram uma nova elite revolucionária à moda francesa que estava aparecendo ali. Isso diz a tradição, tá? Ao mesmo tempo, eu não consegui prova disso, mas ao mesmo tempo ele recebe uma carta de José Bonifácio, que é chamado até, conhecido em São Paulo como Representação Paulista ou como Manifesto Paulista. Uma carta que diz para ele fique, né, e conduza o Brasil como príncipe regente, porque se Vossa Alteza Real for embora, vai ser responsável pelo rio de sangue que vai correr no Brasil, porque o Brasil estava a ponto de bala, estava a ponto de ser, digamos, varrido por uma revolução mesmo, tá? Assim como estava acontecendo em todas as Américas. A América Espanhola já estava passando por guerras e o Brasil só era unificado e pacífico justamente porque tinha sido construído um estatuto de reino que tinha unido as diversas províncias em torno da coroa, que era o símbolo reconhecido por todas as províncias e por todos os súditos. Então, assim, o Bonifácio escreve claramente para o Pedro. Eu vou falar em linguagem informal, que não foi assim que está na carta, mas enfim, se você for embora, o Brasil vai passar por uma revolução, o Brasil vai se quebrar em um monte de republiquetas e a culpa vai ser tua. Foi isso que ele quis dizer. Tá? Você vai perder uma grande oportunidade histórica. Ele também abriu o olho do príncipe. O príncipe quis ficar. Que comportamento é esse? É um comportamento de um sábio tentando criar um déspota esclarecido que ouve o seu sábio de estimação. É isso, e foi isso que aconteceu. Então aí em 22, pela imposição das cortes, que queriam totalmente que o Pedro voltasse, porque eles o consideravam um moleque, um inculto, que precisava estudar mais pela Europa, se formar como rei, porque o Pedro veio para o Brasil com 8 anos, né? Ele veio para o Brasil, foi criado no Brasil. Então assim, era considerado um selvagem pelos portugueses. Aí ele tem o dia do fico, então no início de 1822, janeiro de 1822, e em setembro de 1822 tem a Declaração de Independência que todos conhecem, não é? Que não foi aquela Declaração de Independência dos Estados Unidos, porque o Brasil tinha uma situação social, política completamente diferente. Era justamente o príncipe que tinha que declarar, porque o fator de unidade entre as províncias do Brasil e entre os seus súditos era a coroa. Tá? Então, o Brasil conquista uma independência com unidade desse grande território por iniciativa e estratégia de José Bonifácio e por iniciativa, coragem, impetuosidade de Pedro I. É isso, tá? Então, nós temos sim o despotismo esclarecido. Agora, é preciso institucionalizar o despotismo esclarecido. Você concorda comigo? Como é que institucionaliza? É preciso de uma Constituição. Por quê? Porque o José Bonifácio, bem como, e principalmente o Dom Pedro I queria passar por um rei liberal, sabe? Ele dizia para todos que ele era liberal, que ele admitia os novos princípios de respeito a direitos naturais, que ele até admirava as repúblicas, ele amava as constituições. Então, assim, ele tinha essa ideia de ficar se passando por liberal. Então, o José Bonifácio era um pouco mais cético quanto às ideias liberais, porque ele viu tudo que deu na França lá. Ele era mais um liberal à moda inglesa, tá? Ele queria uma monarquia. Mas ele era propriamente um inglesinho, Bonifácio. Ele era um pouquinho mais, digamos, despótico do que os ingleses. Por quê? Porque ele entendia que o Brasil era um povo mais inculto, tá? Era um povo, digamos assim, que ainda tinha que amadurecer para participar mais das deliberações de governo. Então, quando que acontecem as discussões para formar essa Constituição? A Constituinte é aberta em 1823, no ano seguinte. Nesse primeiro ano, nós temos sim um Império do Brasil comandado debaixo da forma de despotismo esclarecido. Beleza? Beleza. Nessa Constituinte, nessa Assembleia de 1823,
aparecem então os termos todos de que nós falamos até agora. Vocês vão ver os debatedores, principalmente esses que eu nomeei. O Caravelas, que foi para mais brilhante de todos, né? O José Bonifácio não estava na Assembleia porque ele era o ministro principal do Pedro I. Ele vai para a Assembleia quando ele se demite. Aí ele participa pouquinho como presidente e toma algumas notas. Quem participa mais é o irmão dele, o Antônio Carlos. Você vai ter um baiano, Visconde Cairu. Visconde Cairu era um homem genial, erudito. Ele era um conservador à moda de Burke, né? Ele traduziu Edmund Burke para o Brasil e ele estava tentando influenciar no sentido inglês também a Câmara. Você tinha o Queluz, Cachoeira, você tinha padres muito bem formados participando das deliberações. Tinha até um ex-inconfidente, um dos sobreviventes ali da Inconfidência. Então tinha uma Câmara bastante interessante. Não é como muitos professores de direito constitucional costumam dizer. Ah, teve aquela porcaria daquela Constituição. Eu sei que a Constituição de 24 não derivou exatamente da Constituinte de 23, mas derivou em alguma medida. Então essas deliberações mostram como é que era o pensamento político brasileiro a respeito das formas de governo na época. E o que acontece? Como eu nomeei alguns principais, eu vou selecionar principalmente o Caravelas, tá? O Caravelas e os Andradas, para fazer uma oposição, para a gente ser didático e para vocês entenderem. O Marquês de Caravelas, ele entendia que deveria ser mantida a monarquia, né? Ele era um monarquista desde cedo. E ele entendia que a moda Constant deveria existir um quarto poder, que ele chamou de poder moderador. Quando essa ideia de poder real desenvolvida por Constant aparece pela primeira vez, da boca para fora, na França, pelos monarquianos, aparece como poder moderador, né? Mas não foi desenvolvido. Eu preciso lembrar quem foi, cara. Não sei se foi o Lalito Tolendal ou se foi o... Eu pego o nome e digo para vocês, ou depois eu entrego para a equipe para dizer a vocês quem foi. Mas essa ideia, o nome poder moderador aparece na França também. Mas o Constant chamava mais de poder real, ou poder neutro. O Marquês de Caravelas entendia que tinha que ter o quê? Um poder moderador, e que esse poder moderador deveria ser o segredo do Dom Pedro I para lidar com as outras instâncias, mas deveria ter um Senado vitalício e, ao mesmo tempo, uma Assembleia Geral que fosse a Câmara Popular. Beleza, o que o Andrada, o Antônio Carlos, pensava? Provavelmente representando em alguma medida até o pensamento de José Bonifácio. Ele já entendia que deveria existir, isso num primeiro momento, né? Que deveria existir tem os detalhes das eleições, como seriam os votos, mas, enfim, detalhe. Que deveria existir um império, um poder imperial, tá? E esse poder imperial, a princípio, ele estaria acima, pairando acima dos três outros poderes. Mas, no fim e na verdade, os três outros poderes é que funcionariam no dia a dia das coisas. E o poder democrático, ou seja, o povo, teria uma grande função a cumprir ali, porque o povo seria, digamos assim, o maior detentor da soberania. Mas por que o rei, o Pedro I, também era soberano? E como é que isso fica, digamos, assentado para não ser tão posto em discussão na Constituinte? Era interesse de todos os monarquistas dizer que havia soberania no rei também. Se vocês observarem como Pedro I se torna Pedro I, vocês vão perceber como é que isso aconteceu. Além da declaração de independência, ele passou pelo processo de coroação, sagração e aclamação. Na tradição portuguesa, né, a coroação é justamente a transmissão hereditária da coroa de uma cabeça a outra. Como ele era um príncipe novo, né, como se diz ainda que da dinastia de Bragança, não estava sendo retirada coroa alguma da cabeça de Dom João VI, mas estava sendo dada a um herdeiro legítimo, né, uma nova coroa que formaria um novo império. Tá? Mas ele era um herdeiro legítimo e estava sendo coroado. Falava da sagração. A sagração é como se fosse, a partir de Deus, ele tinha o direito de representá-lo enquanto chefe de Estado. E a aclamação era justamente
uma espécie de eleição, é como se ele tivesse sido eleito, né, republicanamente. A aclamação ele se apresenta ao povo e o povo vai lá bater palma, aclamá-lo, cantar e lota isso, lotou, era o Rio de Janeiro, né? Isso acontecia no Rio de Janeiro e de fato a aclamação foi um grande evento. Então a aclamação era considerada como, o povo transfere, né, a soberania para o rei porque o povo o aclamou como rei. Então mesmo aqueles mais radicais da Constituinte tinham que reconhecer que o rei, ainda que não fosse soberano, tinha recebido a função de governar pelo povo. É muito louco isso, né? Mas foram as artimanhas com os aprendizados históricos, né? Para não virar uma Revolução Francesa. Enfim, por que o projeto de Constituição do Antônio Carlos parecia simular que dava poder para o Dom Pedro, né? Criava digamos assim, toda uma questão simbólica para o Pedro, que ele era o imperador, ele detinha o império, mas não lhe dava muitas atribuições sobre os outros 3 poderes. Porque nessa fase, o Dom Pedro já estava se desentendendo com José Bonifácio e com os Andradas, tá? Senão, provavelmente, o José Bonifácio não ia querer, talvez não ia querer nem Constituição. Por quê? Para os processos andarem mais rápido. Que processos? Processo de integração dos índios, de libertação e integração. E integração quer dizer catequização e alfabetização, escola para todo lado. Ele era um cabeça de déspota esclarecido, ele achava que você tinha a ideia certa e tinha que botar para fazer. Então ele queria isso. E lei, Constituição, deliberação demora muito. Então Bonifácio tinha sim um pouco de déspota, tá? Nesse sentido que pode ou não, depende da sua visão, ser considerado positivo. Só que o Pedro era muito liberalzão, queria uma Constituição. Os maçons queriam se valer da Constituição para amarrar o Pedro. Daí que vem o Marquês de Caravelas, que ficando entre os Andradas, que por um lado eram os homens do Dom Pedro I, para ele exercer o despotismo esclarecido, quando eles brigam com o Dom Pedro, porque o Dom Pedro passa a mudar de ideia, e lógico, se você tem isso até na terminologia antiga, vocês lembram? Você tem um governante único, que é volúvel, é muito jovem, é mal formado, é temperamental, é muito perigoso. E os Andradas brincaram com fogo. Então ele foi influenciado por uma amante, ele foi influenciado pelos prêmios que ele recebia pela maçonaria, ele foi influenciado pelos grandes proprietários de terra. E ele começou a mudar de ideia. Então ele começou a sair do lado do Bonifácio, que era um lado de agricultura, prosperidade, tentar fazer uma diplomacia firme, integrar o povo brasileiro numa certa homogeneidade, ainda que de matriz luso-cristã, trazendo para o lado de si os descendentes dos africanos e os dos nativos brasileiros. Era uma ideia bastante bonita, né? Mas de fato apressada, um pouco utópica. Essa era a visão de Bonifácio. O que acontece? O Marquês de Caravelas foi um homem moderado, sabe? Ele foi ponderado da ocasião. Ele percebeu, bem, a maçonaria, a francesa, ou seja, os herdeiros do Grande Oriente, da época, né, é o grupo do Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Januário da Cunha Barbosa. Eles tinham ideias. A princípio eles eram republicanos. Quando ocorreu a independência com Pedro I, eles viram que não iam vencer o Andrada, aí eles chamam Pedro I para ser grão-mestre da maçonaria, e que eles tinham nomeado Bonifácio para puxar-lhe o saco. Como o Bonifácio não lhe obedeceu as disposições, as deliberações das reuniões maçônicas, porque o Bonifácio até faltava a elas, eles nomeiam Pedro I e dizem, não, nós somos monarquistas, mas queremos só uma Constituição. Aí eles queriam poder na Constituição para melhor amarrar Dom Pedro. Os Andradas queriam poder na Constituinte para melhor amarrar Dom Pedro. O Dom Pedro percebe isso. E, gente, ele era jovem, temperamental, mas ele não era burro. Ele era muito inteligente. Ele percebe que a discussão na Constituinte era entre um grupo que queria amarrá-lo de determinada maneira e um outro grupo que queria amarrá-lo de outra maneira. E quem tinha, digamos assim, uma capacidade teórica de mesclar os elementos históricos, as condições que eles tinham e as teorias existentes a respeito de governo, era o Marquês de Caravelas. Tá? E inclusive tem um ancestral meu que faz parte dessa deliberação constituinte, né? Que era o Marquês de Baipendi. Ele era um nogueira e ele estava ali nesse contexto. Ele também era mais quietinho, ele tinha formação conimbrense também e foi chamado por Dom Pedro para esse mesmo grupo mais próximo, assim. Vamos pensar junto em como é que deve ser essa Constituição? Então a Constituinte, que passa a ser radicalizada, né,
pela maçonaria a princípio. Quando os Andradas conseguem poder suficiente para expulsar os maçons, fica radicalizada pelos Andradas, que cria uma polarização entre portugueses, ou seja, os nascidos em Portugal, né? Porque todo mundo antes era português, depois todo mundo foi nacionalizado brasileiro, uma confusão, mas uma polarização aparece. Os Andradas divulgam panfleto e espalham. Eu não estou falando contra os Andradas, eu sou santista como eles e muito eu concordo com a visão deles. Mas os procedimentos, eles eram muito nervosinhos, sabe? Muito sem paciência. E queriam fazer tudo muito sozinhos, sabe? Quer ser o Pelé da jogar, bem Santos Futebol Clube, quer resolver a parada sozinho. Neymarzão mesmo. Aí o que acontece? Bom, foi muito chula a minha comparação agora, mas se você não gostou, você passa adiante, finge que eu não falei isso. Eles queriam resolver tudo sozinhos e radicalizaram um pouco. Acabou que houve quebradeira na rua entre brasileiro e português, eles estavam em manifestação de rua, com o Bonifácio sendo carregado pelo povo. O cara tinha 60 e tantos anos. Naquela época, não, se ele tinha 56, eu sou de humanas, tá? Então se ele tinha em 19, 56... ele já está perto dos 60. Então ele devia ter 59 anos, por aí. Então o que acontece? Está sendo carregado pela turba. E o que está acontecendo ali? Grandes, né, pressões para que a Constituição que passaria limitaria o poder do Dom Pedro e aumentaria o poder da Câmara, que seria, digamos, uma herdeira dessa própria Constituinte. Então vocês viram que engraçado? Os Andradas de despotismo esclarecido transitaram para liberais que entendiam que a soberania tinha que ser do povo. Ou seja, eles viraram democratas. Que coisa louca, né? Tem uma carta do José Bonifácio que ele diz: enganei-me de pensar que o Brasil merecia a monarquia, né? O povo já está pronto e maduro para ser democrático. Então você percebe, ele mudou de ideia porque a circunstância mudou, ou seja, ele queria continuar com o poder, em alguma medida na mão dele. Perdeu a ascendência sobre o príncipe. Então despotismo esclarecido não vale mais. O que ele quer é a democracia. Muito engraçado, mas enfim, não funcionou. Ele não queria a democracia republicana, podia ser democracia monárquica. Isso é que é interessante. Já dá para conjugar as coisas, tá? Você pode ter uma coroa que seja responsável pelo centro de força e unidade e união, mas ao mesmo tempo o agente executivo pode ser uma assembleia, entendeu? Então existe essa complexidade. O fato é, a Constituinte foi dissolvida. Dom Pedro manda todo mundo embora. Cala a boca, sai daí, bota o exército na frente e exila os Andradas. Manda os 3 para Talence, uma cidade na França perto de Bordeaux. Estão expulsos. Acabou, os Andradas não têm mais voz. Engraçado que, para mim, os Andradas é que ensinaram o Pedro a ser déspota, né? Isso aqui é louco. Então, eles são mandados embora, né? E o Pedro I chama um conselho constitucional, ou seja, não é mais eleição. O povo não elege mais os constituintes, então não é uma assembleia. Ele chama um conselho constitucional. As atas desse conselho constitucional foram irremediavelmente perdidas, tá? O que a gente sabe é por mensagens indiretas, tá? O Barão do Rio Branco escreveu que o irmão do Marquês de Caravelas foi o líder. Aí você tem a minha família, como é Nogueira, indica que o Nogueira teve a proeminência sobre a criação da Constituição. Mas o fato que eu acredito que nas pesquisas mais recentes, e tem no livro Monarquia Sem Despotismo, é um livro do Christian Lynch, que analisa justamente esse período. Ele interpreta, e eu acho que ele tem razão, por meio de algumas provas indiretas muito fortes, né? Entre as quais ele pega os anais do Senado Imperial e as falas dos senadores, inclusive desse irmão, que é o Francisco de Campos, que era o irmão do José, né? Que era o Marquês de Caravelas, ele dizendo no Senado que o meu irmão que lia Constant e que fez a Constituição. Então, por essas provas indiretas, a gente chegou à conclusão de que o grande feitor da Constituição foi o Marquês de Caravelas. E eu agora estou fazendo um estudo de levantamento do pensamento político da Constituinte para entender o que ele pensava. E o que ele pensava? Basicamente, a teoria de Benjamin Constant, com a única diferença. Benjamin Constant, ele vem do contexto francês, da Revolução Francesa, querendo dar aos Bourbon ou a Napoleão Bonaparte instrumentos para de novo estabilizar a França. O contexto brasileiro qual era? Para que o Brasil não se fragmentasse em diversas republiquetas como a América Espanhola, não tentasse um empreendimento impossível para o contexto brasileiro, que seria imitar a República Norte-Americana,
que não tentasse manter o despotismo esclarecido, que já tinha dado o que tinha que dar, já não cabia mais ao Brasil, que estava assim lotado de manifestações públicas e políticas. Então, o que cabia ao Brasil? Uma monarquia moderada, como dizia o Montesquieu, ou uma monarquia temperada. A monarquia, para ser temperada, precisava ainda, num país bastante desarranjado, com grupos em conflito, quase que de morte, precisava manter o poder ainda nas mãos do centro e do cabeça do centro, que era o Dom Pedro I, sem que houvesse instituições correspondentes ao governo misto. O próprio Marquês de Caravelas escreve, né? A doutrina do governo misto diz que é preciso dar vazão ao pensamento dos populares por eleições. E uma Câmara, né, uma Assembleia. É preciso que haja, então, um respeito aos nobres, embora no Brasil não houvesse nobreza, mas ele falava nos aristocratas, não é? Nos homens mais sábios. Basicamente eram os herdeiros do ouro, né, da elite do ouro mineira, os herdeiros da elite açucareira do Nordeste, os herdeiros dessa elite paulista, que estava começando a se afirmar, e posteriormente vai se afirmar pelo café, mas neste momento ainda se afirma como é que se diz aquilo? Policultura, o pai do José Bonifácio. Isso é pouco falado, né? Quem está estudando isso ultimamente é o Jorge Caldeira, escritor, historiador paulista. Ele escreve que os paulistas, a força deles era a policultura. Eles conseguiam, por um lado, produzir muitos alimentos diversificados em suas fazendas e eles tinham a estrutura do mercado interno do Brasil inteiro, porque eles descendiam dos bandeirantes, então eles se tornaram os tropeiros, então eles se tornaram os mercadores de alimentos, porque principalmente em Minas Gerais só se produzia ouro e ouro não se come, né? Teve um período em que eles só buscavam ouro e um monte de gente foi para lá abruptamente e eles não tinham o que comer, comer o cachorro. Tá? Então, assim, os paulistas que aproveitam esse mercado. Então, o pai do José Bonifácio é um exemplo disso, é o Bonifácio José. Então, essas elites vão se conjugando, tá? E vão fazendo pressões também. E essas elites tinham filhos ilustres, e, enfim, os principais, aí que o Império do Brasil vai se caracterizando, como não tem nobreza, né? Tem essas famílias importantes, todas as famílias importantes tinham dinheiro para quê? Para mandar os filhos estudarem na Europa. Geralmente era em Portugal ou na França. Principalmente Coimbra. Coimbra era o principal. Aí tinha uma outra cidade francesa que era segundo lugar. Todo mundo que estudava se transformava imediatamente num nobre, ganhava um título e qualquer coisa assim, no início do Império, né? Então o que acontece? E na minha família foi assim também. O Nogueira estudou em Coimbra, voltou e posteriormente no Império, pelos serviços também dados à pátria, né? Ele não só colaborou com o Constituinte, ele trabalhou no Senado, foi senador, depois posteriormente teve um presidente do Senado que foi seu filho, que foi o Visconde. Isso não interessa, não é para falar da minha família. Mas o fato é que era preciso de um Senado, uma Câmara Alta para os, entre aspas, nobres brasileiros. O Bonifácio zoava disso, ele dizia, ao Bonifácio foram dados vários títulos de nobreza, ele não aceitava nenhum, ele só gostava de carregar a cruz da Ordem de Cristo, né, e dizer que ele era um sábio, ele não gostava de título de nobreza. Mas surgem títulos de nobreza por mérito. O Império do Brasil não tinha títulos hereditários. Como os títulos eram dados por mérito, você não tinha como constituir uma espécie de Câmara dos Lordes. Então, como era constituída a Câmara? Por eleições em cada província, e cada província enviava ao imperador 3 nomes. E o imperador, entre esses 3 nomes, escolhia quem seria o senador. O senador seria senador até o fim da vida. Era vitalício. Abrindo vaga, ele chamava mais uma lista tríplice e chamava mais alguém daquela província para ser senador. Essa era a Câmara Alta dos aristocratas. Todos eles tinham título de nobreza. Era marquês de não sei o quê, conde de não sei o quê, barão de não sei o quê. Tá? Quando você tem a Câmara, aí você tem a Câmara dos Deputados, já tinha esse nome, você tem a Câmara Baixa, né? Que vai ser a eleição. Aí você pensa, nossa, mas eleição direta, analfabeto votava? Não. Existiam os votantes, tá? Que tinham, digamos assim, 100 mil contos de réis, não é contos, é 100 mil réis, 100 mil réis de renda anual. Isso significava que com a inflação, 100 mil réis anuais se tornava um valor baixo. Então, no decorrer do Império do Brasil, quase todo mundo votava, até escravo recentemente liberto, tá? Então, no início era algo um
pouco, ainda mesmo a parte chamada democrática, ela era um pouco elitista. Depois isso foi a inflação veio rápido, como sempre no Brasil, e depois isso foi se transformando em algo bastante democrático. Então o votante votava no eleitor e o eleitor votava no deputado, tá? Era assim que funcionava. O eleitor tinha que ter no mínimo 200 mil réis anuais, o deputado 400 mil e por aí vai. O senador então tinha que ter uma renda anual vultosa. Eu não me recordo agora, está na Constituição de 24. Essas ideias foram as ideias principalmente do Marquês de Caravelas. E qual que foi então um modelo trazido para o Brasil? Primeiro, governo misto, tá? Que contemplaria democracia, aristocracia e monarquia. Segundo, 4 poderes, né? Ou seja, 4 funções, né? O poder judiciário, relativamente fraco em relação aos de hoje, mas relativamente forte em relação ao que existia em Portugal. O poder legislativo, né, que se dividia em 2 casas, a aristocrática e a democrática, e o poder executivo, que era do imperador, principalmente exercido pelos seus ministros, tá? Mas também diretamente por ele. A soberania era do imperador, tá? Nas discussões constituintes eles tinham essas ideias de que a soberania era popular, dada por aclamação, mas o imperador era soberano na concepção do Marquês de Caravelas, que veio aparecer em 1824 na Constituição, e o poder moderador era justamente o poder que daria os checks and balances, ou seja, era a chave, está na Constituição de 1824. O poder moderador é a chave de toda a Constituição política. O que isso significa? O poder moderador faria com que houvesse um governo misto de fato, com os pesos e contrapesos. Se a Câmara, por algum motivo, se comportasse anarquicamente ou de forma rebelde ou quisesse promover leis que contrariassem, primeiro, a Constituição, segundo, a própria figura do imperador e por aí vai, ele poderia simplesmente demitir a Câmara e nomear outra, chamar novas eleições, quando ele quisesse. O poder moderador também, né, o imperador, pelo poder moderador, poderia também demitir os senadores e pedir outra lista tríplice. Mas, ao mesmo tempo, a nomeação de um senador a partir da lista tríplice já é uma atribuição do poder moderador. Ele exercia a partir de seus ministros o poder executivo ou diretamente, como ele quisesse. Então, o poder executivo era praticamente dele. E o poder judiciário, ele teria, então, uma missão de ter também, como nos Estados Unidos, né, uma Corte Suprema, que era capaz de, ao mesmo tempo, ser uma instância revisora. Ela revisaria as decisões de baixo, ela também iria reunindo as decisões do Império para criar a chamada jurisprudência. E o imperador nomearia esses homens da Corte Suprema. Tá? Então você tem, de fato, um poder moderador muito presente e um poder executivo quase que se confundindo com a figura do imperador. Essa é a Constituição de 1824. É uma Constituição monárquica, de governo misto, mas de predominância monárquica, de predominância da monarquia e de predominância aí do poder moderador. O que acontece no segundo reinado, para fechar o nosso curso? Na prática, o Dom Pedro I continuou se vendo como déspota, ele abusou um pouco das prerrogativas do poder moderador, demitindo várias câmaras, demitindo vários ministros, demitindo juízes e por aí vai. E o que aconteceu foi que ele só lhe restou a renúncia. Com a renúncia tem todo um período conturbado de experimento republicano, chamado de período regencial, que houve eleição direta, né, para o regente. O primeiro regente eleito de forma direta fez tanta bagunça no Brasil que o povo ficou com medo, a elite ficou com medo, e aí deram a maioridade para o Pedro II com 14, 15 anos. Tá? Daí vem o golpe da maioridade e o Pedro II, 7 anos depois de assumir o império, ele cria uma espécie, digamos assim, de parlamentarismo à brasileira. O que ele fez? Como o imperador estava com um poder muito concentrado nele, ele dá, como é que se diz? Ele afasta um pouco dele o poder executivo.
e ele fica mais com poder moderador. Ou seja, ele se mantém como uma figura simbólica, ele usa as prerrogativas do poder moderador sempre que ele achar necessário, mas ele dá o poder executivo a uma pessoa só que ele indica. Essa pessoa que vai nomear os ministros. Deu para entender? Na Constituição de 24, num primeiro momento, diz que o poder executivo é exercido pelo imperador e o imperador nomeia seus ministros. O que ele faz? O Pedro II, a partir da reforma de 1847, ele nomeia o presidente. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele nomeia o presidente. E o presidente é que exerce o poder executivo nomeando seus ministros. Esse afastamento que Pedro II teve cria um sistema de governo misto muitíssimo interessante. Não é? Porque você tem o cabeça, que é o monarca, o poder executivo ele é exercido ainda pelo monarca, mas indiretamente, tá? E mais indiretamente, ou seja, mais rarefeito, ele tem menos características de tirano e mais características de governante moderado. As eleições vão se tornando cada vez mais democráticas e Pedro II finge que não vê, quase todo mundo vota, né? Isso vai até a década de final de 1868, se não me engano, até a Lei Saraiva, vocês veem aí fica ruim de novo. Mas vocês vejam, por 21 anos o Brasil era, se não me engano, o segundo país, né? O segundo país em maior número de votantes, né? É assim que se dizia na época. O maior número de votantes, o maior número de participantes nas eleições, ou seja, era um país democrático. Deu para entender? Tanto que o nome do livro de um dos maiores estudiosos do Império do Brasil é A Democracia Coroada. Quando Dom Pedro II cai, o presidente da Venezuela dizia: "Ih, acabou a única república das Américas". Vocês acreditam nisso? Esse tipo de coisa não era falada. Então o Brasil tinha sim aspectos democráticos. O Brasil era um governo misto. E a aristocracia quem formava? Já falei para vocês, mas posso dizer um pouco mais como é que as coisas se desenvolvem. Como o Brasil precisava de se desvencilhar de Coimbra, e já existia o projeto de José Bonifácio de fundar a universidade que formaria a elite brasileira, criam-se, primeiro em São Paulo e depois em Pernambuco, em Recife, primeiro em Olinda, depois em Recife, as faculdades de Direito. E não era que em Coimbra as faculdades de Direito formavam as elites brasileiras? Desde as elites do século XVII em Pernambuco, que precisavam formar homens de leis para proteger os interesses açucareiros, né? Que formavam os seus filhos em Coimbra, até as elites mineiras e as elites paulistas formando seus filhos em Coimbra. Chega agora, onde formariam os seus filhos a elite brasileira? Formariam em Recife e São Paulo, não ou São Paulo. Sabe como é que as elites faziam? O seu filho começa a faculdade em São Paulo e termina em Recife, ou começa em Recife e termina em São Paulo. A elite se conhecia pelas faculdades. Os grandes proprietários de terra tinham menos poder do que as elites bacharelescas, as elites que tinham o bacharelado, o título, o diploma. O maior título de nobreza, não, os títulos de nobreza eram concedidos pelo imperador. Mas, a bem da verdade, o que significaria, já de antemão, que você teria importância e poder, era o bacharelado, era a formação em direito. É por isso que o Brasil é o país que até hoje tem o maior número de faculdades de direito de todos os outros países, né? Porque o Brasil é um país que sempre deu uma importância enorme. O título, um bacharelado de direito, ou hoje um título na OAB, é um título de nobreza. Você participar da OAB é um título de nobreza. Te dá desconto em farmácia, acesso a tudo que é festa, enfim, te dá abertura para participar disso ou daquilo, influência política, lobby e tudo isso. Só que na época era mais forte ainda. Por quê? Porque o jovenzinho, suponhamos, uma família que nem tão rica assim consegue botar o seu filho na Faculdade de Direito de São Paulo. Foi o caso, juro, foi o caso do Barão do Rio Branco. A família Paranhos estava decadente. Eles não estavam com tanta condição de mandar o seu filho para estudar nos grandes centros, mas eles se esforçam e conseguem. Ele, se não me engano, começa em Recife, se forma em São Paulo ou vice-versa, ou ele só forma em São Paulo. Eu conheço que a maior parte do percurso dele foi em São Paulo. Ele tem até coisa de que ele corria pelado pela faculdade. Ele tem umas coisas assim que ele era meio doidinho como aluno, sabe? E ele se forma meio sem eira nem beira. Sabe como é que ele fica rico?
Ele ganha na loteria, eu juro. Ele se forma e ganha. Esse cara tinha uma sorte. Ele ganha na loteria e depois, quando ele pegava os processos brasileiros para julgar se o território era brasileiro ou não, que eram disputas internacionais, ele ganhava todas. Era um homem de sorte. E os outros? Por exemplo, deixa eu lembrar de um aqui. Eu não vou lembrar do nome, mas grande parte desses jovens, ainda que viessem de famílias um pouco menos estruturadas do que as famílias da elite rural, da elite da terra, eles eram formados, eles eram tão poderosos que essa elite rural queria casar as suas filhas com eles. Porque a elite rural estava afastada das assembleias, da Câmara. E só os advogados tinham traquejo para lidar com a Câmara, porque o nível era muito alto. O nível das câmaras do parlamento brasileiro era muito alto. Não era para qualquer um. Não cabiam tiriricas naquela época. Então o que acontecia? O cara era bacharel, era poeta, era formado pela Faculdade de São Paulo, que até hoje, ela é da USP hoje, o nome USP é bem posterior, mas é a Faculdade de São Francisco, do Largo São Francisco. Essa universidade, essa faculdade, ela fazia com que os homens fossem candidatos a genros da elite rural. E geralmente era isso que acontecia. Então você se forma em direito, casa com a filha da elite rural, você é um homem feito pro resto, você é como dizia o Machado de Assis, né? Você é um medalhão. Acabou. Não precisa nem mais pensar muito, é só se comportar direitinho no parlamento, falar coisas que não são nem muito originais, nem muito polêmicas, nem muito feias, e pronto, pro resto da sua vida você tem dinheiro, você tem poder e pronto. Entendeu? Então, essa foi a Constituição do Império. Mas isso é o quê? Isso é aristocrático, tá? É o quê? A aristocracia da terra se unindo com a aristocracia, né, ilustrada. E aí o que tem na cabeça? Um monarca. Não é um governo misto? Vocês entenderam porque eu levei tanto tempo para explicar isso para vocês? O modelo político que surge de 23 e 24 e atinge o seu ponto alto no segundo reinado, a partir de 1847, vai até mais ou menos 1868, a meu ver, foi, digamos, o ponto mais alto que o Brasil chegou de atingir um modelo político estável e, digamos assim, herdeiro consciente e receptor consciente das grandes teorias do passado. Mas, se vocês forem alegar, como Políbio, Aristóteles, entre outros, que o principal é a longevidade, a gente tem sim na Constituição de 24 a mais longeva. E a gente pode alegar, como alegou Maquiavel, que a Constituição da República Romana foi a melhor porque foi de uma formação histórica lenta, né? Mas a Constituição de 1824 patinou um pouco, teve alguns problemas, alguns percalços que quase a derrubaram. Mas a partir da década de 40 do século XIX, pelas mãos, principalmente de Pedro II e da elite daquela época, que era a elite Saquarema, eram os conservadores, gente. Os conservadores que quiseram manter o Senado vitalício, a Constituição de 24 e o poder moderador. Os liberais e os mais radicais, que eram chamados de... como é que eram os liberais radicais? Eram liberais exaltados, eram os exaltados. Os exaltados eram contra o poder moderador, contra o Senado vitalício e contra o exercício do poder executivo, ainda que em alguma medida, pelo imperador. Eles queriam o quê? Democracia. Tá? Uma democracia cada vez mais direta. Mas, a meu ver, a Constituição mais... A meu ver, não, isso é objetivo. A Constituição mais durável é de 24, mas o modelo mais interessante que a gente teve foi o de 47 a 68 do século XIX. A atual já tem uma durabilidade interessante. A Constituição de 1988, por mais que ela não seja digamos assim, a flor mais bela desse jardim das constituições brasileiras, ela é bastante duradoura, tá? Ela completou 30 anos e está aí se renovando pela prática. O problema é que ela se mostrou um pouco frágil nesses pesos e contrapesos. Tá? Todas as constituições republicanas do Brasil se mostraram frágeis quando você começa a pensar nela dentro da teoria dos pesos e contrapesos, que é explicada tanto pelas funções de Estado ou poderes de Montesquieu e Benjamin Constant, quanto pela teoria do governo misto, que derivam de Aristóteles e Políbio principalmente.
Por quê? Porque o Brasil hoje não tem uma elite clara que você possa dizer que está no Senado. A elite brasileira hoje está disfarçada. Os ricos não se apresentam tanto como ricos. Às vezes eles se fingem de tribunos da plebe. Às vezes, enfim, a coisa está muito bagunçada. O Senado não é mais uma casa de elite. O Senado perdeu sua função. Ele virou o representante dos estados. Não é? É assim que está na Constituição de 88. E a Câmara, aí sim, ela é representante direta do povo. Então, não corresponde direitinho com a doutrina do governo misto. O que acontece com o judiciário? O judiciário tem poder demais, porque o judiciário tem possibilidade sim, não só pela Constituição, a Constituição só tem fragilidade nesse sentido, mas a partir de novas teorias e da formação do judiciário, não temos tempo para falar disso aqui, e eu nem sou especialista nisso, embora eu esteja me formando como historiador do direito, mas as novas filosofias do direito estão dando ao judiciário a possibilidade de legislar na medida em que dizer a lei no caso concreto é interpretar a lei, às vezes até contra a letra da lei. Gente, isso é uma forçada de barra tremenda. Então o judiciário tem poder, até o juiz, o menor juiz, né, da primeira instância, ele tem um poder tremendo, isso vai se constituindo em jurisprudência, e o Supremo, que pode julgar os outros poderes e que parece ser o correspondente ao poder moderador de antigamente, quem disse isso com todas as letras, que a instância máxima do judiciário deveria ser o novo poder moderador, foi o Rui Barbosa, né? Ou, entre aspas, herói da Primeira República, que não deu certo. Enfim, nós temos então um judiciário forte demais, tá? Que pode julgar uma série de questões e que dizem respeito à política. Agora, se vocês pensam no impeachment, o processo de impeachment ainda é um processo herdeiro do governo misto. Por quê? Porque o processo é proposto pelo povo, ou seja, pela Câmara Baixa. Ele é proposto pelos deputados, ou é proposto pelo povão mesmo, ao presidente da Câmara. Tá? Então pode ser proposto por um advogado comum, né? Pode ser levado um projeto de impeachment. Aí é aceita uma proposta pelo presidente da Câmara e aí é votado pela Câmara. Então o processo de impeachment nasce do povo. Mas quem de fato vai bater o martelo? O Senado. Quem decide se o governante único, entre aspas, que é o presidente da República, vai ser afastado ou não, é o Senado. Então tem algumas coisas interessantes que parecem herdar a doutrina do governo misto, mas não herdam perfeitamente. Eu acho que o judiciário não é um perfeito correspondente ao poder moderador. Se o Brasil, ou se todas as constituições, precisam de alguma forma de moderação, ou a moderação pelas teorias dos autores que expus há pouco, na verdade há pouco não, em diversas aulas, vocês percebem que ou um poder, ou um estamento, ou uma camada da sociedade vigia a outra muito bem, ou você vai atribuir poder demais a uma instância. E, senhores, existindo uma monarquia que forma um quarto poder e que não exerce diretamente muito poder, é uma monarquia hereditária que guarda a memória, a nacionalidade brasileira, faz sentido que ela seja um poder moderador. Na Primeira República, quem tenta assumir isso é o Exército. No contexto da eleição de Juscelino Kubitschek, quem tenta exercer isso, essa legalidade, essa promoção da legalidade contra abusos é o Exército. Em 1964, quando os comunistas tentam tomar o poder, e vocês sabem, eu não vou explicar, assiste 1964, quem tenta garantir a República é o Exército. Quem garante, na verdade, a República é o Exército. Então, por muito tempo, o Exército tem uma missão salvacionista. É como se ele fosse poder moderador. Ou seja, ele pode ficar dissolvendo Câmara, ele pode retirar o presidente. Lembram? Pedro II podia derrubar o presidente. E depois do Exército, hoje, está tendo uma espécie de configuração para o Supremo Tribunal Federal ter algumas dessas atribuições. Enfim, parece que o Brasil sempre ficou órfão de Pedro II, na verdade. Porque se os antigos tinham razão, eu digo os antigos Platão e Aristóteles,
quem governa faz diferença. Então, no fundo, esse sistema funcionou bem sob Pedro II. Eu não tenho certeza e não posso dizer para vocês que o grande segredo está na Constituição de 24. Mas se somos sempre órfãos de Pedro II, precisamos formar um novo Pedro II, ou pelo menos alguma, que não seja uma pessoa só, mas uma instância, que seja um novo Senado, que seja até um Supremo Tribunal Federal. Não é muito do meu gosto, eu até acho o modelo do século XIX mais bonito e mais interessante. É preciso que haja essa pessoa ou essas pessoas que tenham tino e capacidade de exercer essa moderação, certo? Então o Brasil parece mesmo ainda carecer desse poder moderador e, inclusive, da figura de um imperador, substituídos na República pelo Exército e pelo STF em alguma medida hoje. Senhor, essas palavras não são minhas. Se leem nos jornais, reflexões, por exemplo, Jorge Caldeira é um que fala do judiciário como substitutivo do poder moderador. Já falei do Rui Barbosa. Não é segredo para ninguém que estudou a história da República Brasileira, da Primeira República, passando por Vargas até o regime militar, que foi o Exército, porque foi o Exército que promulgou a República. Então, era o Exército a instituição máxima de salvaguarda da República. Até hoje, muitas vezes, o Exército sente essa necessidade. Então, o que acontece? Ficamos carentes aí desse poder moderador. Mas eu acho que, como isso aqui não é uma aula de prescrição, né? Eu estou dando ao mesmo tempo que eu dou a descrição, eu dou a prescrição como faziam os antigos, mas é uma aula, é um curso com a tentativa de fazer com que os senhores compreendam as doutrinas antigas, medievais e modernas à luz da nossa experiência brasileira. Eu tentei trazer principalmente para o Império do Brasil, mas para a compreensão atual, um pouco dessa terminologia. Agora, caberia, de repente, uma extensão do curso ou uma aula à parte para a gente falar, bom, mas e o termo ditadura para ditadura militar? Bom, mas e o termo fascista, né, para os totalitarismos? Como é que entram na teoria de forma de governo? Isso daria um segundo curso, tá? Mas, de fato, são confusões. O termo ditadura surge no contexto romano, para um governo ainda que autocrático, temporário, não é? Dentro da Constituição. É mais parecido com o que a gente chama hoje de estado de sítio. Aí depois ditadura, na contemporaneidade, acaba ganhando novos componentes aí, semânticos, que, a meu ver, atrapalham, estragam a palavra, né? Despotismo esclarecido tivemos no início do Império. Que mais? Que palavra é usada hoje? A democracia atual é um regime, né? O Brasil hoje, desde 88, é chamado de democracia semidireta, não é isso? Porque não é só indireta, porque tem plebiscito e referendo, mas só 2 vezes, né? Nós tivemos o plebiscito para decidir sobre monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo, e tivemos o referendo do desarmamento. Se isso é democracia direta, meu Deus do céu, em 30 anos, 2 eleições, é muito pouco. Mas temos também mecanismos de democracia indireta claríssimos, que são os das eleições, impeachment e coisa e tal. Então essa é a nossa democracia, a democracia do governo do povo. Mas, a bem da verdade, até a Constituição de 88 tem aspectos de governo misto. Deve ser uma democracia temperada, digamos assim, porque o governante principal, né, no Brasil o poder executivo é muito forte. O governante principal é o chefe do executivo, numa cidade, num governo ou no país. E esse representante do Poder Executivo, muito embora ele tenha um governo temporário, não vitalício e não hereditário, ele é um governante único, que nomeia os ministros e age desses 4 em 4 anos, com possibilidade de reeleição, como um governante único. Tá? Então o Brasil é uma espécie de democracia temperada. Tá bom? Como eu disse, se a gente ficar analisando palavra por palavra, nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas eu só deixo um aviso para vocês não saírem sem alguma resposta nas mãos. O totalitarismo configura algo muito novo, que não é ditadura, que não é despotismo, que não é monarquia à mar da antiguidade. É algo novo, tá? Então, nazismo, fascismo e comunismo já entram por uma forma de governo que nasce justamente no século XX, que tem outras características que eu posso explicar numa outra ocasião.
Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer apresentar a história, né, das formas de governo, ou melhor dizendo, as formas de governo na história. Foi muito legal terminar pensando o Brasil, a gente se alongou um pouco mais, mas foi bastante interessante eu poder compartilhar com vocês alguns estudos que eu estou fazendo e eu espero em frente lançar um livro a respeito disso e também alguns artigos estudando aspectos do Império do Brasil para a gente de fato, o 2022 se avizinha, né, nos 200 anos da independência, poder comemorar com mais conhecimento do que era o verdadeiro pensamento político brasileiro do Império, ou seja, dos fundadores do Brasil. Muito obrigado pela atenção e até o próximo curso. É necessário que o poder controle o poder, como dizia Montesquieu, porque o homem não é confiável no poder. Quando um poder quer ser mais importante que o outro, fora das suas competências, nós temos instabilidade institucional. O quarto poder, que é a mídia, tem grande culpa da deterioração institucional do Brasil. E o Brasil está caminhando para uma ruptura constitucional. O tema que a mídia propõe para o Brasil não é o tema de salvação da nossa institucionalidade. Por onde entraram as desgraças da América Latina? Qual foi o autor que nos pregou as peças? Karl Marx, Che Guevara? Não, eles são discípulos de outro. Todo mundo pensa na política, mas não na organização política, né? Não na organização do Estado. A gente pensa nos representantes e o que eles querem fazer, na política que eles querem implicar, mas não como é que a gente está organizado. Isso é a maneira que a gente está organizado nos protege ou nos tiraniza. É difícil estabelecer um único culpado. Certamente o presidente da República tem culpa. E certamente o Supremo Tribunal Federal tem culpa. E certamente o Congresso Nacional tem culpa. E isso é inegável. Eu comecei falando do presidente da República, eu poderia ter começado a falar do Congresso, eu poderia ter começado a falar do Supremo. Esses três poderes vão dizer que a sociedade que os elegeu os direcionou para determinados caminhos e que eles não têm o que fazer. Então nós estamos sim na crise, eu acho que a gente deve reconhecer isso de plano, sabe? Tem muita gente que fica tentando fazer de conta que está tudo normal. Não está tudo normal, não. Nós estamos com muita dificuldade. Não existe um Congresso Nacional Supremo, Poder Legislativo Supremo. Não existe um Poder Executivo Supremo. Não existe um Presidente da República Supremo. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros, quando interpreta, sobretudo, a Constituição. O senhor concorda com essa coisa? Não, concordo. O que só seria superior aos outros se ele inventar de fazer o que os outros, a obrigação dos outros. É aí que está o problema. defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nenhum desses indivíduos tem condição para dirigir o país, nenhum deles. Eu não vou viver como um rato
Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiota. É preciso que a gente denuncie isto, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. São palavras que eu quero que o senhor as engula. Um homem dos corredores do Congresso. Largou o Fernando Henrique. E agora é o homem da confiança absoluta do Lula. As minhas relações são relações conhecidas. Não há acordo com esses senhores. São inimigos da pátria. Mas as coisas não estão normais. Então, onde as coisas não estão normais, há inúmeros focos de crise. Uma hora dessa, um rastilho de pólvora e você pode ter uma crise constitucional. Eu acredito que nós não passamos no Brasil atual por um momento de ruptura, pelo menos não ainda. Nós passamos por um momento de aguda crise em que as instituições estão sendo testadas, esgarçadas, esticadas e quase arrebentadas. Por um mecanismo, por um círculo vicioso que se retroalimenta de abusos dos três poderes. Portanto, toda vez que há uma desarmonia entre poderes, que há uma violência verbal ou física entre brasileiros, um desacordo, digamos assim, violento entre nacionais, entre brasileiros, o que está havendo é um descumprimento do texto constitucional. Então, nós precisamos, ao avaliar essa ideia da harmonia entre os poderes, compreender o que é essa harmonia. Porque muitas vezes eu ouço professores de direito, parlamentares, ministros do Supremo falando em harmonia, mas eu entendo que eles defendem uma harmonia que seria como um pacto de silêncio, um pacto de subserviência. Conflito entre poderes não é um problema per se da democracia. Agora, se houver uma atuação insidiosa, fora dos limites constitucionais de um poder em relação ao outro, aí a gente teria um problema mesmo, poderia gerar crises institucionais. O Brasil passou por 2 impeachments, que é o controle de um poder em relação ao outro, fiscalizado por um terceiro. No Brasil, o tempo todo, o Brasil tem uma profusão de legislações sendo produzidas o tempo todo, todo momento a Suprema Corte é chamada para arbitrar se aquela lei é constitucional ou não. E fatalmente, se ela declara inconstitucional ou constitucional, há algum setor do Legislativo ou do Executivo que ficará insatisfeito com essa decisão. A equação desse conflito é tensa. Então nós passamos por uma crise nas instituições políticas, sobretudo as dos três poderes, por conta de um pluralismo que perdeu a unidade. E é essa a nossa crise, não só política, mas social no Brasil. Agora, veja bem, crise dos três poderes é sinônimo de crise da democracia. A divisão entre os três poderes é o que define a democracia. Democracia é um dos regimes, ou uma das constituições, ou um dos governos possíveis entre aqueles tradicionalmente desenvolvidos, por exemplo, Platão, Aristóteles e Políbio. Então, democracia seria, originalmente, desde os radicais da palavra, o poder da maioria, o poder da multidão, às vezes considerado também o poder do povo num sentido negativo, e às vezes num sentido positivo, porque é o conjunto maior, a decisão, digamos assim, colegiada de todas as pessoas que fazem parte de uma determinada sociedade organizada, decidindo. Então, enfim, democracia a gente costuma hoje chamar de poder do povo, mas é algo genérico.